Muito bem, amados irmãos, ouvintes da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz a todos os amados que estão me ouvindo neste momento por intermédio deste canal de comunicação, onde venho por esta apregoar a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo e falar das maravilhas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falar do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. E sabemos, amados, que falando de Deus e das coisas do Senhor Jesus, também nós falamos dos servos de Deus do passado, porque foram os servos de Deus do passado que nos deixaram exemplos para que nós hoje pudéssemos estabelecer a nossa fé cristã em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no nosso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amados irmãos, se inscreva aí no canal, dê um joinha aí nos vídeos aí, para que nós possamos estar crescendo no canal e estar postando cada vez mais e mais conteúdos para nós estarmos aí compartilhando da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra que eu apregoo é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. E tudo em que está escrito na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada, são estas as palavras em que eu compartilho com os irmãos. Não faço nada além da Bíblia e nem depois, nem acrescentarei e nem diminuirei, porque a palavra do Senhor, ela por si só, ela fala. E nós não precisamos de acrescentar nada na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela é santa, viva e eficaz para estar nos admoestrando, para estar nos ensinando como devemos seguir as ordens de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ordens do nosso Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Amados irmãos, a palavra que hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos está no livro de Gênesis, capítulo 37. Amados irmãos, eu quero falar com os irmãos de Gênesis capítulo 37, do versículo 1 em diante. Amados irmãos, vamos ler a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que está no livro de Gênesis capítulo 37, versículo 1 em diante. Os sonhos de José. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da tua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho, que contou a seus irmãos.
por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: ouve, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e então vi que o meu molho se levantava, e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinaras sobre nós? Tu terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tive ainda outro sonho, e vi que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando o seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhes: que sonho é este que tiveste? Porventura viremos eu e sua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentam os seus irmãos junto de Siquém. Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Muito bem, amados irmãos. Hoje eu quero compartilhar com os amados irmãos a história de um homem, a história de um menino que depois se tornou homem, um servo de Deus impressionante, um servo de Deus que andava corretamente diante de Deus e que fazia tudo aquilo que Deus ordenara que fizesse. Era um servo que dispensa apresentações. José, ele é palco de muitas apresentações, muitos pregadores apregou essa palavra, porque José, ele dispensava apresentações, porque José era fiel ao Senhor. E José fazia tudo de acordo com a ordenança de Deus. Apesar de ser ainda um menino, mas já fazia as coisas de acordo com o Senhor. E a palavra do Senhor aqui diz que Jacó habitou na terra das peregrinações de teu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. Porém, José trazia má notícias deles a seu pai. Amados irmãos, José já era muito invejado, porque José era um menino perfeito.
José ele fazia as coisas de acordo com a ordenança de Deus. José era um filho obediente. José era um filho amoroso. José era um irmão obediente. José era um bom irmão. José era um bom amigo. José, ele não fazia nada contra ninguém. Tudo ele fazia de bom. Então, amados, a pessoa que faz as coisas, tentando fazer tudo o que é certo na vida, tudo o que é correto, ele atrai para si invejosos que tentam de tudo atrapalhar o seu caminho e a sua caminhada. Então, José ele convivia com teu pai e com os teus irmãos na terra de Canaã, a terra dos filhos de Abraão, a terra em que Abraão herdou. Então José estava habitando ali, e José atraiu para si a inveja de seus irmãos, e os seus irmãos o invejavam porque José era moço direito. José fazia tudo aquilo de acordo com as ordenanças. José era respeitador, José era bom amigo e moço bom. Era um bom menino. E a palavra do Senhor diz que José, ele trazia a notícia de seus irmãos a seu pai. E os irmãos de José, eles sempre estavam aprontando, sempre estavam fazendo algo de acordo com fora da ordem do que seu pai havia ordenado, fora da ordem que o seu pai havia dado. José era diferente. Se teu pai lhe desse uma ordem, José cumpria. José fazia aquilo de acordo com a ordenança de teu pai. Mas os seus irmãos não eram desse jeito. Eles preferiam mais fazer as coisas de acordo com a sua própria cabeça, com o teu próprio entendimento, do que seguir a ordem do teu pai. Então, amados, aqui a palavra do Senhor nos afirma dizendo que José levava toda a notícia dos erros dos seus irmãos para o seu pai. Porque o teu pai perguntava: José, como estão os teus irmãos? O que eles estão fazendo? Então José falava toda a verdade para o teu pai. E dizia que os erros que eles estavam cometendo. E Israel amava a José mais do que a todos. E José já tinha uma vantagem, que Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho da tua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Então José era muito amado pelo teu pai. Então Jacó fez-lhe uma túnica de várias cores e deu a José. Fez uma túnica de várias cores para que José pudesse usar. E sabemos, amados irmãos, que esta túnica não era uma simples túnica. Essa túnica que Jacó fez para José era uma túnica que significava que Jacó estava ali dando a primogenitura para José. Porque José era o filho mais novo, mas porém o filho mais responsável que ele tinha. E ele o amava demais por José ser o filho da tua velhice. Então ali José estava ali recebendo do teu pai ali as instruções para assumir o comando do acampamento, o comando dos bens do teu pai. Ele estava ali já recebendo as instruções para ser o líder daquele acampamento após a morte do teu pai, após o período em que o seu pai não estiver mais presente. Então Jacó estava instruindo José a todas essas coisas. E a túnica de várias cores
ela significava que Jacó estava ali dando esta túnica para José e dando a primogenitura e o controle de todo o seu acampamento nas mãos de José e dando-lhe todas as instruções. Então isto ocasionava que os seus irmãos já não gostavam de José, por José ser o filho mais amado de teu pai, e por José ser responsável, por José ser um menino de bom caráter. Então eles já não gostavam de José. E quando o pai anunciou a túnica de várias cores para José, ali já começou ali a implicância maior contra José. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os seus irmãos, aborreceram-o e não podiam falar com ele pacificamente. Então ali, os irmãos de José já não falavam mais com José pacificamente, porque ali José já se tornou um peso para eles. José, para eles já não viam mais José como seu irmão, mas viam José como aquela pessoa que estava sempre atrapalhando o caminho deles. Eles olhavam para José e não viam mais um irmão ali. Ali eles viam uma pessoa que estava atrapalhando o teu caminho. Ali eles observavam que José era uma pessoa que estava atrapalhando os teus planos. Então todos os planos que eles faziam, eles observavam e achavam que José estava atrapalhando os seus planos. Porque ali eles perderam todo o amor, todo o carinho por José. Porque os irmãos, eles gostavam uns dos outros, mas de José, eles não viam mais José como um irmão. Porque se visse José como um irmão, eles não faziam o que faziam com José. Eles não teriam cometido todos os erros em que cometeram com José. E diz a palavra do Senhor: teve José um sonho, que contou a seus irmãos, por isso o aborreciam ainda mais. Então eles já não gostavam de José. E José ainda teve um sonho, uma revelação de Deus. Vamos ter cuidado com essa questão, amados, porque a revelação de Deus não é para qualquer um. José tinha o dom. José, ele tinha o dom. Mas vamos tomar cuidado com essa questão. E a revelação de Deus veio até José através de um sonho. E José não entendeu, mas a revelação de Deus veio para ele. E ele contou esse sonho para os seus irmãos. E por isso eles aborreceram ainda mais com José, porque não era um simples sonho. E disse-lhe: ouve, peço-vos este sonho que eu tenho. José pediu para que seus irmãos ouvissem o sonho que ele teve. E eis que estávamos atando molhos no meio do campo. Então vi que o meu molho se levantava e também ficava em pé, sendo que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam diante do meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinaras sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Então, amados, José já era odiado, porque ele era um bom moço, porque ele era um moço respeitador. E ainda mais, os seus irmãos ainda mais o odiavam, porque o seu pai o amava mais do que os outros. E aí, o que acontece? Então, os irmãos disseram: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Eles já observavam que o desejo de Jacó
era colocar José sobre todos eles, que o desejo de Jacó era dar ali o reinado para José, porque José era ali pacífico, José era responsável, José tinha responsabilidades. E então o sonho de José ainda revoltou mais ainda a mente deles. Tu, pois, deveras reinar sobre nós, tu deveras ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais odiavam por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, dizendo: eis que tinha ainda outro sonho, e vi que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante de mim. E contando a seu pai e seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que tivesse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Então, amados, até o teu pai repreendeu José e disse: então eu e tua mãe e teus irmãos inclinaremos perante vós? Então até o teu pai não entendeu aquele sonho que José teve. Muito menos José entendeu aquele momento. Então, amados, e seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no teu coração. Mas Jacó, sendo um homem sábio, inteligente, com grandes experiências na palavra de Deus, ficou guardando aquele sonho em teu coração. E disse: porém, seu pai guardava este negócio no teu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de teu pai junto de Siquém. E disse, pois, Israel a José: não apacentam os teus irmãos junto de Siquém, venha a enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. E ele lhe disse: vai e vê como estão teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém. Então, amados, Israel tinha dado uma ordem aos teus filhos, para que não apacentasse o rebanho pelas bandas de Siquém. E disse a José: vai e vê como estão seus irmãos. E José disse: eis-me aqui. Olha a palavra do servo. José era servo. José, ele estava ali para servir, ele estava ali para obedecer. Esta é a palavra de Deus. José estava ali para obedecer. E o seu pai deu uma ordem e ele disse: eis-me aqui. E ele foi para as bandas de Siquém, saiu de Hebrom e foi até Siquém. Então, amados, por aí, Jacó, sem perceber, Jacó estava colocando José na maior furada da vida dele. Mas imaginava ser a maior furada da vida dele. Mas também era uma furada, mas a visão de Deus não era uma furada. A visão de Deus só estava ali retirando José do meio de seus irmãos, do meio da tua parentela, assim como Deus fez com Abraão. Deus tirou Abraão do meio da tua parentela, do meio da tua terra, e levou Abraão a uma terra desconhecida, onde lá Deus mostraria a Abraão. E Deus fez o mesmo com José. Deus estava ali levando José a um local onde José não conhecia, onde José não sabia. E lá José iria ser exaltado,
e lá José ele iria ser exaltado de acordo com os planos de Deus para ele. Então, amados, ali seus irmãos se levantaram contra José, e a intenção deles era matar José, porque eles diziam em seu coração: lá vem aquele sonhador de novo, lá vem o sonhador novamente. E José, feliz, alegre, porque tinha encontrado seus irmãos, e ia em direção aos seus irmãos, mas eles não viam José como um irmão, e sim como um obstáculo, como uma pedra em seus caminhos. Então, ali eles queriam tirar José do teu caminho. Então, o desejo deles era matar José. Mas Rúben não permitiu que eles o matassem José. Então, atiraram José num poço e jogaram José num poço até eles decidirem o que fazer com José. A intenção deles era matar José naquele poço, mas eles retiraram José do poço e venderam José como escravo. Então Judá, para proteger a vida de José, e Judá disse: não é natural que nós matemos nosso próprio irmão, porque a maldição de Deus cairá sobre nós se nós matarmos o nosso irmão. Vocês veem, amados irmãos, mesmo aqueles irmãos, sendo eles tão desinteressados pelas coisas de Deus, sendo eles tão descompromissados pelas coisas de Deus, mas em algum momento eles tinham temor de Deus, porque Judá se levantou com temor a Deus e disse: não vamos matar o nosso irmão, porque a maldição de Deus cairá sobre nós. Então ali eles decidiram vender José a um mercador ismaelita como escravo, e resolveram ganhar também um dinheiro ali através da venda de José, porque aquele mercador estava com dinheiro, estava com especiarias, e eles se aproveitaram para vender o seu próprio irmão como escravo. Veja, amados irmãos, a maldade do ser humano, até que ponto que o ser humano ele chega ao seu grau de maldade. Sendo eles irmãos de José, atentaram por matar o menino, mas como Deus ali usou Judá, intercedeu pelo menino, usou a Rúben, intercedeu pelo menino, e ali eles decidiram então vender o menino como escravo para o Egito, vender para o mercador ismaelita. Então ali José estava sendo vendido como escravo, e então a túnica de José, eles rasgaram a túnica de José e levaram a túnica até o teu pai, até Jacó, e disseram, mataram-lhe uma ovelha e disseram que um animal veio e estraçalhou José e eles não puderam fazer nada. E ali aquele animal estraçalhou José e eles não puderam fazer nada. Mentiram para o seu próprio pai. E todos eles sabiam o que eles tinham feito com José. Então, José ali foi em direção ao Egito. Imagina a cabeça de José, imagina ali a cabeça daquele menino sendo afastado do teu pai, sendo afastado da tua família, sendo afastado do teu povo, para ir para uma terra desconhecida, um lugar onde ele não sabia, nunca tinha posto os teus pés, ele nem sabia para onde estava indo. Olha a tristeza, a angústia no coração daquele menino. Mas nem por isso José deixava de crer em Deus, nem por isso José deixava de estar ali com a sua fé firmada em Deus, com a sua fé firmada na palavra do Senhor. Este é para nós uma lição de vida. Em todas as dificuldades e todos os problemas da nossa vida, nós não podemos deixar de crer em Deus. Nós não podemos deixar de crer no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
porque José, ele dá uma lição de vida para nós. José, ele mostra para nós como nós podemos crer em Deus, como nós podemos confiar no Senhor, e mesmo com toda dificuldade, mesmo com toda luta que nós passamos, mas a fé no Senhor nós não podemos perder. Então ali, José foi vendido como escravo ali para os ismaelita, e esse ismaelita levou José para o Egito. E lá, José foi vendido como escravo para a casa de Potifar. E diz a palavra do Senhor: e José foi levado ao Egito. E Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou da mão dos ismaelitas que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Olha que maravilha, irmãos. A palavra do Senhor diz que o Senhor era com José, o Senhor foi com José, e José era homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e servia-o. Então ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. Então Potifar, vendo que José tinha uma intimidade muito grande com Deus, e que Deus ali fazia ali tudo por amor a José, que Deus era com José, em que tudo em que José colocava a mão prosperava, em que tudo em que José colocava a mão ali dava certo. Então Potifar colocou José como líder em sua casa, e tudo em que Potifar tinha estava nas mãos de José, para que José pudesse administrar, para que José pudesse fazer. Entenda, irmãos, que se você estiver na presença do Senhor, se você fazer a vontade do Senhor, Deus te colocará, aonde você estiver, Deus te colocará como líder, e tudo em que você colocar a mão vai prosperar. Não estou falando pela teoria da prosperidade, não, amados, mas estou falando pela palavra do Senhor, em que José, está escrito aqui na palavra do Senhor, em que tudo em que José colocava a mão prosperava, porque o Senhor era com José. Então Potifar colocou José sobre toda a tua casa, para comandar toda a tua casa, e isso acontecerá contigo se você permanecer na presença do Senhor. Entenda bem, amados, se você é um afastado da casa do Senhor, volte, retorne. Se você está andando meio frio na presença do Senhor, siga o exemplo de José, com toda a dificuldade, com toda a luta, com todos os problemas que ele estava tendo na vida dele, sem perspectiva nenhuma de voltar à casa de teu pai, sem perspectiva nenhuma de retornar a ver os seus irmãos, escravo na casa de um desconhecido, mas ele continuava na presença de Deus, mas ele continuava adorando a Deus, mas ele estava sempre orando ao Senhor, buscando ao Senhor. E aconteceu que desde que pusera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Olha só, irmãos, Deus abençoou a casa de Potifar,
por amor a José. E tudo o que Potifar tinha prosperou mais ainda. Se Potifar era um homem próspero, era um homem rico, de grandes riquezas, depois que ele entregou nas mãos de José toda a tua casa, toda a administração de teus bens, a palavra do Senhor está dizendo aqui que a casa dele, o campo, tudo prosperou muito mais, por amor a José. Por amor, Deus, por amor a seu servo, ele abençoa. Deus, por amor a teu servo, ele faz. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso e de porte e de aparência. Potifar nada sabia da administração de teus bens, tudo estava nas mãos de José. José administrava como se fosse o próprio dono. E então José era formoso e de porte. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Olha só, irmãos, o inimigo, mesmo vendo todas as lutas e todas as dificuldades de José, que José tinha passado, que José sofrera com os seus irmãos, tudo em que os seus irmãos fizeram, o inimigo ainda não estava satisfeito com José, porque José permanecia na presença de Deus. Então, a palavra do Senhor diz: e aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, o servo de Deus, ele é diferente. O servo de Deus, ele não é como qualquer homem. O servo de Deus, ele não vive como um animal. Porque o animal, ele sente o faro e ele vai. Porque ele é animal. O animal, ele não tem ali uma mente, ele não tem um pensamento, ele não raciocina. O animal, ele vive por instinto. Sabemos que no mundo de hoje, nós estamos vendo seres humanos que querem viver como animais. Estamos vendo pessoas que querem botar animais para viver como seres humanos. Porque nós estamos vivendo em um momento em que as pessoas querem colocar animais para viver como seres humanos. E estamos em um momento em que os seres humanos querem viver como animais. Viver como se não tivesse compromisso, viver como se não tivesse mente, como se não pensasse, como se não raciocinasse. Deu na telha, faz. Olhou, gostou, já vai para cima. Os seres humanos estão vivendo dessa forma, dessa maneira. Não querem compromisso, não querem mais um casamento, não querem mais firmar um compromisso, não querem mais estar de acordo com a ordem de Deus. O ser humano quer viver como animais. Mas José não era desse jeito. José pensava, José tinha mente, José raciocinava com a mente de Cristo, com a mente de Deus, com o caráter de Deus. É assim que José raciocinava. Porém, olha só a palavra do Senhor: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Olha só: eis que o meu senhor não sabe de nada que tem em tua casa, e entregou tudo em minhas mãos. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Ninguém há maior do que eu nesta casa. Ninguém há maior do que eu nesta casa. E nenhuma coisa me vedou. Quer dizer, nenhuma coisa ele disse que não é para mim fazer, senão a ti.
portanto tu és a sua esposa. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Porém, o meu Senhor me deu autorização para me tocar em todas as coisas na tua casa, menos na senhora, a tua esposa. José avisou a sua senhora: meu Senhor não autorizou que eu a tocasse. E como eu poderia pecar contra Deus? Ele nem falou, José nem falou assim, como eu poderia pecar contra o meu Senhor? Ele diz, contra ele, como eu poderia pecar contra Deus? Olha só, irmãos, a mente da pessoa que tem Deus na vida. Que mente, que raciocínio, que amor, que compaixão, que caráter, que homem de caráter. Estava ali, o seu Senhor não estava ali, ninguém estava vendo, mas ele disse, Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, que as pessoas vivem como se Deus não estivesse vendo nada neste mundo, como se Deus estivesse olhando e para Deus estivesse tudo natural, mas Deus está tomando nota de tudo o que está acontecendo nesta terra. E se nós estamos fazendo algo de errado contra o Senhor e contra Deus, e pecando contra o Senhor, Ele está tomando nota de tudo. E um dia chamado último dia, nós vamos responder. Se você não responder a Deus agora, no princípio, nós vamos responder no último dia. Porque a palavra do Senhor é certa, porque Deus hoje é o nosso advogado. Jesus Cristo é o nosso advogado, mas no último dia ele será o juiz, que ele vai julgar a causa, ele vai nos julgar. E se nós estivermos errados diante de Deus, o julgamento de Deus virá sobre nós. Então José disse, como eu poderia pecar contra Deus? Ali, esse versículo já está dizendo, José se manteve santo, se manteve puro na casa de seu Senhor. José, ele se manteve puro, ele se manteve santo na casa de seu Senhor, fazendo a vontade do Senhor. E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ela, veja, irmãos, como o diabo ele não concorda, ele não aceita. Então José já tinha dito não. José já tinha dito, eu não posso pecar contra Deus. O meu Senhor não me deu autorização nenhuma de nada disso. Eu não posso. Então ela, todos os dias ela tentava José. Todos os dias ela perseguia José, para que se deitasse com ela e para que estivesse com ela. E sucedeu num certo dia que ela veio à casa para fazer seu serviço. E sucedeu que num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali, e ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo, deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Vê, irmãos, que ela estava espreitando José, ela estava observando José. Então ela observou o melhor momento, a pessoa oportunista. Ele observou a melhor oportunidade, ela observou a melhor oportunidade para avançar sobre José. Ela disse, se eu avançar sobre ele, ele não se negará a deitar-se comigo. Mas José se negou mais uma vez. E José correu, deixou as suas vestes na mão dela e correu e fugiu para fora. Porque José tinha a mente de Cristo. Porque José tinha a mente de Deus. José, ele tinha o caráter de Deus.
E ele sabia que o servo de Deus não poderia viver como um animal. O servo de Deus não poderia viver daquela forma. A mulher de Potifar, ela não tinha Deus na vida, então ela vivia como animal. Ela achava que todo o homem que ela desejasse, ela poderia ter, porque ela vivia como animal. Ela achava que José era mais um na vida dela. Ela não entendia e compreendia que ela era uma mulher casada e que ela deveria ter uma fidelidade com seu marido Potifar, que era homem fiel a ela. Mas ela não compreendia, ela não entendia, achava que poderia viver como animal e achava que José tinha a mesma natureza que ela e que José teria que fazer a mesma coisa que ela. Estava acostumada a ter tudo o que queria em suas mãos. Mas José se negou, José correu, José fugiu. Não é porque José era mole não, irmãos, que ele fugiu. Não é porque José era afeminado que ele fugiu, não. José, ele fugiu porque ele era homem, porque ele era um homem de caráter. José fugiu porque ele tinha caráter, porque ele era um homem de qualidades. Por isso em que ele fugiu. Nós, como homens de caráter, como homens de Deus, o mesmo nós temos que fazer. Nós temos que fugir da aparência do mal. Quando se levantar contra nós o inimigo e colocar estes laços sobre a nossa vida, nós, como homens de Deus que somos, temos que fazer como José: fugir, correr. Porque fugindo, correndo, nós vamos se livrar. Se possível for, nunca mais voltar nesse local. Porque não podemos estar de acordo com o mal. Não podemos fugir do caráter de Deus. Temos que estar de acordo com a ordenança do Senhor, de acordo com o caráter de Deus. E aconteceu que, vendo ela que deixara suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou aos homens de sua casa e falou-lhes dizendo: vede, meu marido trouxe-nos um homem hebreu para escarnecer de nós. Entrou a mim para deitar-se comigo e eu gritei com grande voz. Então ali ela inventou uma calúnia contra José e disse que José era um homem caluniador, que José era um homem que tentara forçar. Mas o caráter de José não era bem este. Então ela tentava forçar José. Então ela tentava manchar a imagem de José. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si, até que o seu senhor voltou em sua casa. E então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim. Então ela disse que a seu marido que José tentava forçar, que José tinha tentado forçar ela a algo com ela. Só que na verdade era uma calúnia contra José. E aconteceu que, levantando eu a minha voz, gritava, e ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras que a sua mulher falava, dizendo conforme essas mesmas palavras, me fez teu servo, a sua ira se acendeu. A ira de Potifar se acendeu contra José. E o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere. Então Potifar entregou José à casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim esteve ali na casa do cárcere.
Mas nós sabemos que Deus estava protegendo José mais uma vez. Porque se Potifar quisesse condenar José à morte, sendo ele senhor de José, e sendo ele vendo que o tamanho e a calúnia que ela inventou, que José cometeu contra ele, ele poderia ter condenado José à morte. Mas não, ele entregou José na casa do cárcere. Deus mais uma vez protegera José, seu servo. E Deus enviava José para onde Deus queria que José estivesse. Deus quis que José fosse para o Egito, José foi para o Egito. Deus quis que José estivesse na casa de Potifar, José esteve na casa de Potifar. Deus quis abençoar José lá no cárcere, Deus enviou José para o cárcere. E o Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, de modo que ele ordenava tudo o que se fazia ali. E o carcereiro mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele. Portanto, o Senhor estava com ele e tudo o que fazia o Senhor prosperava. Então, mais uma vez, na casa do cárcere, o chefe ali da casa, daquela prisão, entregou nas mãos de José todas as chaves da prisão. Entregou ali todo o domínio da prisão nas mãos de José. E mais uma vez o Senhor era com José. Mais uma vez o Senhor colocava José sobre senhor de mais uma casa. Mais uma vez o Senhor colocava José como senhor de mais uma casa. Então José prosperava mais uma vez. E aconteceu depois dessas coisas que José, ali na casa do cárcere, José interpretou o sonho do copeiro mor e o sonho do padeiro mor. Porque o copeiro ali, desastradamente, deixou cair uma mosca no copo de Faraó, e Faraó se enfureceu contra ele e mandou ele para a prisão. E o padeiro deixou cair pedras no pão de Faraó, e Faraó também se enfureceu contra ele e o mandou para a prisão. Porque Faraó tinha poder para mandar para a prisão, Faraó tinha poder de mandar executar, Faraó tinha poder que quisesse, fazia o que queria, porque ele era Faraó, era o chefe daquela nação. Mas ele mandou esses dois homens para a prisão, e chegando lá, o copeiro teve um sonho, e o padeiro também, e José contou o sonho a José, e José interpretou o sonho do copeiro e disse: olha, dentro de 3 dias, esse sonho que tu tens, dentro de 3 dias, você vai estar novamente servindo a mesa de Faraó, como todos os dias fazia, e o seu cargo será-lhe restituído. E o padeiro mor, dentro de 3 dias, você será executado, e as aves do céu comerá a sua carne, dentro de 3 dias. E aquele sonho fora favorável ao copeiro mor, mas o padeiro não foi favorável, e ele se enfureceu contra José, porque não era um bom sonho. Mas José disse: a interpretação dos sonhos não está em mim, quem interpreta os sonhos é Deus, é o Senhor, ele que interpreta os sonhos, a interpretação dos sonhos não está em mim. E ele interpretou, e José disse ao copeiro mor: quando você estiver lá perante Faraó, lembre-se de mim, fale de mim a Faraó, porque eu estou aqui nessa prisão, fui retirado da minha família, fui retirado do seio dos meus irmãos, fui retirado do meu pai, estou aqui sofrendo e padecendo nesta prisão, e nada fiz, nenhum mal fiz a ninguém para estar aqui.
Estou sofrendo e padecendo, mas nenhum mal eu fiz a ninguém. Então, lembre-se de mim e fale de mim com Faraó. Mas o copeiro, sendo ele restituído de seu cargo, assim como José falou, apareceu 2 anos ele lá servindo à mesa de Faraó e nada de falar sobre José, e não lembrara de José. Mas Deus é poderoso e cumpre com a tua palavra. E Deus estava ali ouvindo as orações de José a todos os dias, a todo instante. Então, irmãos, nós temos que estar na presença de Deus, orando ao Senhor, falando com o Senhor, para que as nossas orações ali cheguem até o trono do Senhor. E assim nós não esquecendo de orar ao Senhor, nós não se esquecendo de estar na presença do Senhor, Deus cumprirá as suas promessas em nossa vida. Então, Faraó, governador do Egito, teve um sonho e sonhou o sonho das 7 espigas magras e das 7 espigas gordas. E as 7 espigas magras devoravam as 7 espigas gordas. E as 7 espigas magras, não havia nelas formosura alguma, mesmo depois de devorar as 7 espigas gordas. E as 7 vacas magras devoravam as 7 vacas gordas, e mesmo assim não havia nelas formosura alguma, e elas ainda continuavam magras e sem nenhum pingo de formosura. E Faraó chamou todos os magros do Egito para que pudesse apanhar e ali definir o seu sonho, os seus 2 sonhos. Mas nenhum deles puderam ali decifrar o sonho de Faraó, porque aquele sonho não era para homem comum decifrar aquele sonho. Aquele sonho ali era para um homem de Deus. Era para José decifrar aquele sonho. Aquele sonho estava já de acordo com a ordenança de Deus para que José pudesse decifrar aquele sonho. Então homem nenhum poderia decifrar aquele sonho. É como diz a palavra do Senhor: a porta que Deus abre, homem nenhum pode fechar. E a porta que Deus fecha, homem nenhum pode abrir. Então ali Faraó sonhou aquele sonho, e nenhum de seus sábios, nenhum de seus magros puderam ali ter o discernimento daquele sonho. E Faraó estava ali muito ali em cima daquele sonho, ali tentando entender e compreender aquele sonho que ele teve. Porque já era de Deus para que Faraó pudesse estar ali apoquentado com aquele sonho, tentando entender e compreender aquele sonho. Ele estava revoltado porque nenhum de seus magos poderiam ali definir aquele sonho. E o copeiro Mó, vendo Faraó desesperado para entender e compreender aquele sonho, pediu permissão para falar. Ó rei, que vive para todo sempre, permita que o teu servo fale. E o rei, Faraó, desesperado, querendo entender o que estava acontecendo, disse ao copeiro: pode falar. E ele disse: Faraó, eu estive na prisão, porque eu tinha feito aquilo que era mal ao Faraó. Eu fiz o que era errado aos olhos do Faraó, e eu pequei contra Faraó. Então ali eu e o padeiro Mó, então tinha um jovem hebreu ali na prisão, que ele definiu o meu sonho e definiu o sonho do padeiro, e tudo que ele falou aconteceu a nós. E ele disse que eu seria restituído do cargo meu de copeiro, e disse ao padeiro que ele seria enforcado, seria morto, e isso mesmo aconteceu. Esse jovem hebreu, ele definiu o nosso sonho, e ele está na prisão. Então Faraó mandou chamar José e disse: mande chamar esse jovem hebreu até a minha presença. E foram lá até a prisão, chamaram José, e José ali
lavou-se, se vestiu, apresentou-se para se apresentar até Faraó, e Faraó contou-lhe o sonho que ele tivera, e José ali não se curvou perante Faraó, mas de cabeça baixa perante Faraó, sem fixar os seus olhos ali, porque José se curvava perante o único Deus, perante o Deus dos hebreus, o Deus criador dos céus e da terra. Então, Faraó contou o sonho para José, e José disse a Faraó: Faraó, o sonho do rei é um só, os dois sonhos. E Deus contou-lhe a Faraó tudo aquilo que ele vai fazer, tudo aquilo que ele está projetando fazer. Então ele contou o sonho a Faraó, e ele fez Faraó entender aquilo que ele está para fazer. E as 7 vacas magras os 7 anos de seca que o Egito terá, e as 7 vacas gordas são os 7 anos de fartura que o Egito terá, e as 7 espigas magras são os 7 anos de seca que o Egito terá, e as 7 espigas gordas serão os 7 anos de prosperidade que o Egito terá. Mas o Senhor pode começar a juntar grãos desde agora e colocar um homem sábio, colocar um homem governador líder perante ali o teu governo, e todo o quinto que o Egito colher guardará em celeiros, e fará celeiros, e colocará guardas no celeiro para que ninguém roube seus celeiros, e ali começa a juntar ali para que no ano da seca nós possamos ter para dar e vender. Possamos dar e vender. Então, ali José colocou ali, então Faraó disse a José: não existe homem mais sábio que tu, que Deus fez entender todas essas coisas, e fez entender este sonho que eu tive. Então Faraó tirou ali o anel real do seu dedo e colocou no dedo de José, colocou roupas finas de puro linho sobre José, e colocou um arco de ouro ali sobre o peito de José, e disse a José: não existe homem mais sábio que tu, para que possa governar sobre o meu reino. Abaixo de mim, você estará só abaixo de mim. Coloco em tuas mãos todo o meu reino. Tudo que é meu está no teu comando. Pode comandar tudo, porém você está só abaixo de mim. Eu continuarei sendo Faraó, mas o meu reino, quem governará será você. Você será o meu governador. Então, mais uma vez, alguém coloca ali José sobre o governo. Ali alguém coloca José para governar. Então José veio, governou. José ali estava sendo treinado para ser líder na casa do seu pai. Então ali José foi para a casa de Potifar. Então Potifar colocou José como líder em sua casa, para governar toda a sua casa. José foi para a prisão. Ali o carcereiro colocou José como líder na prisão, entregou todas as chaves da prisão na mão de José e toda a liderança nas mãos de José. José deu conta. José não liderou de forma errada, liderou corretamente. Aí Faraó coloca o seu reino nas mãos de José e manda José governar tudo. Está sobre as tuas mãos, pode governar o meu reino. Então, mais uma vez, Deus usou de benevolência a favor de José, porque José era servo de Deus. José estava ali na presença de Deus.
o servo de Deus, mesmo que ele passe por luta, mesmo que ele passe por provações, mas Deus fará dele um líder, Deus fará dele um governador, para que possa apregoar a tua palavra, para que possa dar testemunho da tua palavra, para que ele possa estar ali na liderança da tua palavra. Então José estava ali agora sendo governador de toda a terra do Egito. Então, amados, ali começava o José governador, o José líder do Egito, líder maior. Então, a palavra do Senhor, mais uma vez, coloca José na liderança, avisando-nos, dizendo ali, mais uma liderança de José. E José, ali começava ali a juntar no celeiro todos os grãos do Egito. José começava ali a juntar no celeiro. E a palavra do Senhor diz que o tempo de seca começou em toda a terra, e no Egito era o único lugar onde se tinha grão. Porque no Egito era o único lugar onde tinha grão? Porque no Egito era o único lugar onde estava sendo liderado pelo homem de Deus. O Egito era o único lugar em que estava sendo liderado por um líder que estava na presença de Deus. Por isso, irmãos, é que nós sofremos, por isso é que nós padecemos, porque a nossa liderança não vem de um homem de Deus. As nossas lideranças vêm de povos que não pertencem a Deus. A nossa liderança vem de homens que não têm parte com Deus. É por isso que nós sofremos e padecemos nessa terra. É por isso que nós padecemos de muitas coisas nessa terra. Porque se nós tivéssemos uma liderança cristã, se nós tivéssemos uma liderança de homens de Deus, nós estaríamos passando melhor. Porque Deus é com aquele que Ele escolhe. Deus é com aquele que aquele que está ali cumprindo com os mandamentos de Deus. Então ali Deus prosperara no Egito. Então ali o Egito começava ali, o Egito prosperava. Então toda a terra passava por fome, por necessidade, mas o Egito tinha para vender, porque José estava na liderança do Egito. Então seus irmãos ali passando fome, já na terra de Canaã, porque a terra não dava nada. Então Jacó, seu pai, disse: vão até a terra do Egito, menos Benjamim. Benjamim ficará comigo me fazendo companhia, mas vocês podem ajuntar acampamentos mais velhos e vão para o Egito. Leve dinheiro e compre grão, para que nós não morremos de fome aqui na terra. Leve dinheiro para comprar o grão. E foram em direção à terra do Egito. E chegando lá, na terra do Egito, José era um homem trabalhador. Todos os dias ele estava lá, no trabalho, vendendo os grãos para todos os moradores da terra que ali apareciam para comprar grão, porque José era justo. E José ali vendia os grãos. E quando José olha a visão que José teve. Os seus irmãos ali dobrados de joelhos perante ele e vieram comprar trigo no Egito. E José conheceu que eram os seus irmãos que estavam ali dobrados perante ele. Eu acredito que José lembrou-se do sonho que teve, dos seus 2 sonhos que teve. Então José lembrou-se dos sonhos, de seus sonhos, de seus irmãos ali dobrados perante ele. E ali ele poderia, ali José poderia ali ter a oportunidade de se vingar de seus irmãos, porque ali ele estava agora como maioral na terra do Egito. A palavra de José era ordem no Egito. Então José disse a seus irmãos que estavam ali, que ele disse que eles eram ali espiões que vieram ali para espionar o Egito.
Não que José quisesse o mal para seus irmãos, mas José estava querendo espionar os seus irmãos para saber se a mente de seus irmãos continuava aquela mesma mente maligna que o vendeu para o Egito, aquela mesma mente maligna que o maltratava. Ele queria saber como é que estava a mente de seus irmãos, como era o tratamento de seus irmãos para com o seu irmão mais novo, Benjamim, a qual ele não via há muitos anos. E quando ele deixou o bebê pequeno aos cuidados de seu pai. Então, José, ele ali armou todo aquele plano para os seus irmãos, colocou ali os grãos, colocou ali a sua taça nos grãos de seus irmãos, disse que eles tinham roubado a taça e tal, e disseram que eles só voltavam ali no Egito depois que trouxessem o seu irmão mais novo. E eles voltaram e disseram: nosso pai não deixará nós trazermos ali o nosso irmão. E se eu não me engano, Simeão ficou ali por garantia de que eles iam trazer o seu irmão. Ou Simeão ou Levi ficou por garantia para que eles pudessem trazer a Benjamim, como José lhe havia pedido. Então, amados, chegando lá, eles falaram com Jacó e disse a Jacó que Deus havia sido bondoso com eles, mas que o governador do Egito disse que eles não voltassem lá para comprar grão, se não levasse ali o irmão mais novo, Benjamim, para estar ali junto com eles, que ele queria saber se era verdade ou não aquilo que eles estavam falando. E Jacó não permitiu de maneira nenhuma que se levasse Benjamim, porque o coração de Jacó já estava doído pela falta de José. Então eles disseram: não, eu não vou perder também o meu outro filho, o meu filho mais novo, o filho da minha esposa amada. Não vou perder, não posso perder mais um filho. Se eu perder mais um filho, meu coração não aguenta, eu morro. Então, amados, ali Jacó não permitia, mas no momento em que os grãos já acabavam, então Jacó foi obrigado a permitir que eles levassem Benjamim. E Judá ali jurou perante Jacó, e Rúben jurou perante Jacó que se ele não trouxesse Benjamim, que pudesse matar os seus filhos ali, todos os seus filhos. Jacó poderia matar todos os seus filhos ali, como promessa de que ele ia trazer Benjamim de volta. E ali iniciara ali o processo, e Benjamim chegou. José emocionado, quando chegou seus irmãos levando Benjamim, José ali se rebelou com seus irmãos, e eles disseram: agora José vai querer nos vingar de nós, porque ele é o maioral do Egito, e ele se tornou grande, e ele vai querer nos vingar de nós pelo mal que nós fizemos a ele. Mas José, com a mente de Cristo, com a mente de Deus, então José disse: meus irmãos, eu não quero nenhum mal em favor de vocês. Deus me enviou aqui na terra do Egito, primeiro que vocês, para proteger a vida. E eu estou aqui, e eu não vou fazer nenhum mal a vocês. Vá a nosso pai, traga ele até mim, e diga que eu estou aqui na terra do Egito, e que eu vou sustentar toda a minha família, e que eu vou aqui abençoar toda a minha família. Traga eles para cá, traga meu pai, traga todo o acampamento para cá, que aqui tem grão, e eu vou sustentar toda a minha família. E eu vou falar com Faraó, e Faraó vai permitir que eu traga toda a minha família. Ele falou com Faraó, e Faraó permitiu. Então ali começou ali a jornada do povo de Deus indo para o Egito. E ali José disse a seu pai que ele iria sustentar toda a tua família. E José, estando José no Egito, Jacó orou ao Senhor, porque ele ficou preocupado em ir para o Egito, uma terra de gente idólatra.
Mas ali Deus falou assim: Jacó, pode ir para o Egito, vá e leve todo o teu povo, porque a mão de José fechará os teus olhos. Porque a mão de José fechará os teus olhos. Vá, não se preocupe, porque eu estou levando vocês para o Egito, mas os trarei de volta para a terra de Canaã. Vá, porque o mesmo Deus que está os levando para a terra do Egito é o mesmo Deus que os trará para a terra de Canaã. E eu os farei lá grande nação dentro do Egito. Os propósitos de Deus, irmãos, são maravilhosos. Os propósitos de Deus são maravilhosos para o homem. Então ali todo o acampamento chegava até o Egito. José ali sustentara toda a tua família na terra do Egito. Eu quero dizer para os irmãos que a mente de José era a mente do servo de Deus. A mente de José era a mente daquele que serve ao Senhor. A gente vem ali lendo a palavra do Senhor e estudando a palavra do Senhor, e a gente encontra homens que não se corromperam, homens que levaram a palavra do Senhor a todo instante, a todo momento para aqueles que precisam, homens que andaram com pessoas idólatras, com pessoas que faziam aquilo que era mal aos olhos de Deus e não se corromperam, como José, que estava debaixo da ordenança de Faraó. Faraó era um rei idólatra, Faraó era idólatra, mas Faraó ali, José andou com Faraó e não se corrompeu, porque José tinha a mente de Deus. José tinha a mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do nosso Deus Todo-Poderoso. Então o caráter de Deus era o caráter de José. Deus não se corrompe, Deus não anda em pecado. Então José andou da mesma forma, não andou em pecado. José não se corrompeu. José fez aquilo que era bom aos olhos de Deus. José fez aquilo que era bom aos olhos de Deus. Fez tudo de acordo com a ordenança do Senhor. José tinha tudo para ser um homem revoltado, tinha tudo para fazer as coisas de acordo, tinha tudo para se vingar de seus irmãos. Mas em nenhum momento ele fez essa vingança, em nenhum momento ele cometeu este ato, porque ele era homem de Deus, porque José era servo fiel a Deus. Nós olhamos pela palavra do Senhor, nós vimos Jó, homem reto, fiel, temente ao Senhor. Nós olhamos para a palavra do Senhor e observamos Davi, homem de Deus, que fazia a obra do Senhor. Foi o maior rei de Israel, em toda a história de Israel. Foi o segundo rei de Israel, mas o maior rei de Israel, mesmo cometendo alguns erros, cometendo pecado, mas ele, quando viu que ele estava em pecado, ele pediu perdão ao Senhor, e ele se livrou do pecado, pediu perdão ao Senhor, e ali ele retornou ao Senhor e pediu ao Senhor que não retirasse o Espírito de Deus da vida dele. E ele continuou na presença do Senhor, e foi o maior rei de todo o Israel. Foi um dos maiores reis de todo o Israel. E a palavra do Senhor ali acompanhou esses homens. A palavra do Senhor esteve perante esses homens. Então, se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos ali fazendo a obra do Senhor, não adianta pessoas se levantarem contra nós. Não adianta os nossos familiares se levantar contra nós. Não adianta os nossos familiares dizer que nós não somos capazes, porque Deus que nos deu capacidade, Ele vai ser conosco, Ele vai nos abençoar, Ele vai nos levar até o lugar onde Ele está ali com um propósito para nós. Se nós somos servos do Senhor, se nós andarmos na presença do Senhor, se nós andarmos na palavra do Senhor, Deus vai nos levar a lugares maravilhosos, de acordo com a tua vontade, de acordo com o querer dEle. Não adianta ninguém se levantar contra nós, não adianta governador, não adianta parentes, não adianta amigos se levantar contra nós, porque Deus vai nos garantir a vitória. Deus vai estar conosco.
E tudo aquilo em que nós vivemos é para que nós possamos estar mais fortes na presença do Senhor. É para que nós possamos estar vivendo de acordo com as ordenanças de Deus. Se nós estamos vivendo lutas, problemas, dificuldades, mas Deus estará conosco. Deus nos garante a vitória. Deus vai nos levar ao lugar de destaque. Deus vai nos levar ao lugar onde Ele quer que estejamos. Porque não há luta e provação maior do que Deus. Davi venceu ao gigante Golias. Nós vamos vencer as lutas. Nós vamos vencer as provações da vida. Jó venceu as lutas, venceu as provações, venceu as acusações de Satanás. Jó venceu a todas as tribulações. Jó venceu as enfermidades. E foi de acordo com a presença do Senhor. E hoje Jó está presente. E hoje Jó venceu todas as provações e as lutas e recebeu a vitória do Senhor. Jó recebeu a bênção de Deus. Abraão obedeceu a ordem de Deus, saiu da tua parentela, saiu do meio da tua terra e foi para uma terra onde o Senhor lhe mostrou. E o Senhor foi com ele. E disse o Senhor a Abraão: abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Então, amado, essa promessa é para nós. Se nós estivermos na presença do Senhor, se nós estivermos fazendo a vontade de Deus, se nós estivermos fazendo a obra do Senhor, Deus nos abençoará nesta terra. Deus colocará o nosso nome grande nesta terra, não para a nossa própria glória, mas para a glória de Deus, para a glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus fará assim como Ele fez com Mefibosete. Fará Davi se lembrar da aliança que fez com Jônatan. Existem pessoas que muitas das vezes não está nos vendo passar por lutas, passar por tribulações, mas Deus vai fazer se lembrar da aliança que fez conosco, e vai nos abençoar, e vai nos chamar para uma grande obra, e vai nos colocar no lugar onde Deus está determinando, porque esta é a perfeita e boa vontade de Deus. Deus ali fez Davi se lembrar da aliança que tinha feito com Jônatan, e através desta lembrança maravilhosa, Deus abençoou Mefibosete. Deus restituiu a Mefibosete todas as terras em que Mefibosete havia perdido. Deus restituiu a Mefibosete ali a vergonha que ele passava, que ele tinha passado. Deus restituiu tudo na vida de Mefibosete. Deus o abençoou de uma forma espetacular. Porque Deus, Ele cumpre com a tua promessa. Porque Deus, Ele lembra da promessa que Ele fez a teu povo. Deus, Ele tirou o povo lá de Babilônia e trouxe o povo de volta para a terra de Judá e os abençoou na terra de Judá. E ali Neemias restituiu as muralhas de Jerusalém. Neemias reconstruiu as portas de Jerusalém. Neemias restituiu as portas de Judá. Neemias reconstruiu o templo. Neemias reconstruiu a mente do povo. O sacerdote Esdra veio reconstruindo a mente do povo, reconstruindo ali, lendo ali a lei de Moisés a todo instante, a todo momento, com todo cuidado de ali permanecer na lei e na palavra do Senhor. Então, se nós estivermos o cuidado de permanecer na lei de Deus, se nós tivermos o cuidado de guardar a lei do Senhor, então Deus vai estar conosco. Então Deus vai nos abençoar grandemente. Deus vai nos abençoar fortemente. Deus vai estar conosco. Deus vai abençoar a nossa família. Se a nossa família não crê em nós, não acredita em nós, Deus vai nos abençoar. Deus vai mostrar que Ele é conosco e que Ele nos abençoa e que Ele está conosco. Eu tenho visto Deus fazer muitas obras através da minha vida, não para a minha glória, mas para a honra e glória do nome do Senhor, porque quem é poderoso é Deus, quem é maravilhoso é Deus. Eu vivo para glorificar o nome do Senhor, eu não vivo para glorificar o meu próprio nome, eu vivo para glorificar o nome do Senhor. A minha vinda aqui na terra não é para glorificar o meu próprio nome. A minha vinda aqui na terra é para glorificar o nome do Senhor, é para glorificar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados irmãos,
Uma vez eu estive afastado do Senhor, mas nunca mais eu quero me afastar do Senhor, e peço ao Senhor que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e nunca eu esteja mais afastado do nome do Senhor e das coisas do Senhor, porque é triste para o homem estar afastado das coisas do Senhor. É maravilhoso para o homem estar na presença do Senhor, estar vivendo ali na casa do Senhor, apregoando o evangelho do Senhor. Quero agradecer ali meu pastor Genilson, que tem sempre me dado oportunidade de estar apregoando a palavra do Senhor. Quero agradecer aos irmãos da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Pondalama, que tem me dado a oportunidade de estar fazendo a obra do Senhor, na casa do Senhor. Quero agradecer também ao pastor Everaldo, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Semente da Fé de Quilombo, que nos abençoou, que nos levou para o Ministério Assembleia de Deus, Semente da Fé, nos recebeu lá com muito carinho, com muito amor. Também agradeço aos irmãos da Primeira Igreja Batista da Tapera, que também nos recebeu lá por 7 anos e nos ajudou muito, esteve conosco, e que Deus abençoe também a vida dos irmãos, e que Deus abençoe também os irmãos da Deus é Amor, que me receberam lá por 3 anos, estive lá congregando com os irmãos por 3 anos, aprendi muito com os irmãos, inclusive as primeiras palavras de Deus que eu aprendi na minha vida foi lá na Deus é Amor. Então que Deus abençoe esses irmãos, esteja sempre com eles, abençoando eles a todo instante, a todo momento. E hoje eu estou na Assembleia de Deus, no Ministério Semente da Fé, aqui em Pondalama, mas que Deus abençoe esses irmãos que me ajudaram na minha caminhada e que estiveram comigo. Deus abençoe também o pastor Daniel Rocha, que administra a igreja, a Missão Batista da Terceira Igreja Batista, lá no Parque Pranice, no Pranice, e que Deus abençoe também a todos os amados irmãos que têm estado conosco e que têm nos ajudado. Irmãos, a obra do Senhor é uma obra maravilhosa. A casa do Senhor é uma casa de oração, é uma casa de Deus. Aceite a Jesus, irmãos, enquanto é tempo. Venha para a presença do Senhor. Esqueça esse negócio de eu não tenho cabeça para ser crente. Eu não posso, eu não dou para ser crente, não. Irmão, todos nós temos que ser crente em Cristo Jesus. Não seja um crente como Satanás, que abdicou da palavra do Senhor, que preferiu se afastar da casa do Senhor, preferiu se afastar das coisas do Senhor e preferiu se voltar contra Deus, preferiu se voltar contra as coisas de Deus. Seja um crente abençoado na presença de Deus. Aceite Jesus enquanto é tempo. Comece a aprender das coisas do Senhor. Comece a aprender dos mandamentos do Senhor, que nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança. Porque após a morte não existe mais esperança. Depois que o homem morre sem Deus, ele não tem como mais adquirir o céu de Deus, porque morreu sem Deus, não vai mais para o céu. A pessoa que morre sem Deus vai para o inferno. A pessoa que morre sem Deus vai para o inferno. A pessoa que não morre na presença de Deus vai para o inferno. Aquele que morre na presença de Deus, ele vai para o céu, para a presença de Deus. Se ele andou perfeitamente nos caminhos de Deus, ele vai para o céu, vai para a glória de Deus. Mas aquele que morre sem Deus, esse vai para o inferno. Esquece essa mania de tradicionalismo que diz que todos vão para o céu, porque nem todos vão para o céu. Só vai para o céu aquele que estiver na presença de Deus, aquele que fazer a obra do Senhor. Não adianta você postar vídeos na internet da palavra do Senhor e das coisas de Deus, achando que Deus está com você, porque você posta vídeos. Se você não congrega em nenhuma igreja, não vai aos cultos na casa de Deus, não anda na presença de Deus,
xinga palavrão a todo instante, a todo momento, não tem um pingo de zelo com a palavra de Deus, não tem um pingo de zelo com as coisas de Deus, não é temente a Deus, não anda nos caminhos do Senhor, não faz aquilo que é reto aos caminhos do Senhor, não ora ao Senhor, não busca ao Senhor, só fala no nome de Deus quando está em dificuldade. É até em vão falar o nome de Deus de qualquer maneira, porque você fala no nome de Deus, tem que estar ali andando nos caminhos de Deus e andando na presença de Deus para estar ali falando do nome de Deus, das coisas de Deus. Irmão, aceite Jesus enquanto é tempo, se converta do seu pecado, das coisas de Deus, esquece esse negócio de imagem de escultura, isso vai levar muita gente para o inferno, vai levar muitas pessoas para o inferno, porque eles estão achando que Deus aceita imagem de escultura. Eu vi um vídeo esses dias, um cidadão dizendo que quando Deus estava falando das imagens de escultura, ele estava falando das imagens de escultura, eram as imagens daquela época lá de Baal, Aserá, os deuses do Egito, que Deus não estava falando das imagens de hoje não, que as imagens de hoje Deus permite, que Deus não estava falando dessas imagens de hoje não, que as imagens de hoje não tem nenhum mal não tem nenhum problema não. Então vai, irmão, fique nessa idolatria sua, que você vai ver, você vai se enrolar, porque no último dia você vai ver o que Deus vai dizer, você vai ver o que Deus vai falar. Tem muita gente que ainda diz que Lutero tirou partes da Bíblia. Lutero foi um santo homem de Deus, que traduziu a Bíblia Sagrada perfeitamente. Lutero foi um homem santo, santo homem de Deus, que ali levou para nós esse evangelho sagrado, puro e genuíno em que nós vivemos hoje. O evangelho era um evangelho que estava corrompido. O evangelho era um evangelho corrompido. Então Lutero queria trazer à igreja uma renovação, mas não uma renovação à toa não, uma renovação de que a igreja pudesse se renovar, a igreja pudesse se afastar das coisas erradas, das coisas que não pertencem a Deus. Mas a igreja se levantou contra ele e quis matá-lo. A igreja excomungou um homem santo como aquele, um homem de Deus como aquele. A igreja excomungou e até quis matá-lo. A igreja matou muitos crentes. João Russo foi um. A igreja matou muitas pessoas simplesmente por se levantar contra as idolatrias dela. Uma igreja, irmãos, não pode mandar matar pessoas. Uma igreja não pode se levantar contra a vida de ninguém para matar pessoas. A igreja é para levar a palavra de Deus, a igreja é para levar a voz de Deus até as pessoas, e não para matar pessoas. Então, irmão, se converta do teu pecado, se converta das coisas erradas e aceite a Jesus enquanto é tempo, porque Jesus está às portas, e quando Jesus vier para buscar a sua igreja, então, irmãos, aquele que estiver andando errôneo na presença de Deus, vai se enrolar, porque vai para o inferno. Então vamos aceitar a Jesus enquanto é tempo. Nós também, os crentes, os evangélicos, que estamos também fazendo coisas erradas diante de Deus, aquele que está errado diante de Deus, vamos se converter, vamos renovar a igreja, vamos trazer a igreja a um avivamento puro, a um avivamento santo. Vamos fazer aquilo que é certo diante de Deus e não aquilo que é errado diante do Senhor, não aquilo que está atrapalhando a fé de muitos, não aquilo que está causando escândalo a muitos. Vamos fazer as coisas de acordo com a ordenança de Deus, o nosso Pai, porque Deus é poderoso para nos abençoar. Amados irmãos, eu agradeço aos irmãos, um forte abraço aos irmãos, e peço aos irmãos, aos amigos, que dê um joinha aí no canal, se inscreva no canal, para que nós possamos estar postando mais conteúdos da palavra do Senhor,
mais conteúdos aqui da palavra do Senhor, explicando a palavra do Senhor para aqueles que não têm assim o entendimento da palavra do Senhor, e também ajudando aos irmãos a meditar melhor na palavra do Senhor e a ter uma autocompreensão da palavra do Senhor, para que nós possamos assim estar adquirindo assim a nossa salvação, está ali adquirindo que a palavra do Senhor, ela salva, ela cura, ela liberta. Então é para isso que é a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela é para nos educar, ela é para nos ensinar. Quando nós estamos errados, quando nós estamos andando fora, a palavra nos ensina. A palavra, ela mostra para nós a direção correta em que nós temos que andar. A palavra de Deus, ela nos direciona para toda a boa obra da palavra do Senhor. Então esteja com o Senhor, esteja sempre na presença do Senhor. Agradeço a todos os irmãos e vou fazer uma oração para Deus abençoar a vida dos irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amado Deus e soberano Pai de misericórdia, e que nesse momento, ó Deus, de oração, em que oro ao Senhor, eu falo com o Senhor, e creio que toda a palavra em que falei aqui estava de acordo com a tua ordenança, de acordo com a direção do teu Espírito Santo, e que o Senhor continue me abençoando, continue me livrando e me guardando de todo mal, que o Senhor abençoe toda a minha família, que o Senhor possa dar sabedoria a toda a minha família, que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fazê-los estar mais contritos com a tua palavra, que o Senhor possa mostrar a eles a direção correta da tua palavra, para que eles possam estar cada vez mais e mais agarrados à tua palavra, para que eles possam estar de acordo com a tua presença e com a tua palavra. Abençoa os irmãos, meu Pai, que estão me ouvindo estes vídeos. Abençoa os irmãos que estão ajudando a compartilhar esses vídeos. Abençoa a vida dos irmãos, cura, liberta, ajuda, meu Pai, ali aos irmãos que estão desempregados, que o Senhor possa abrir porta de emprego, que o Senhor possa abrir o entendimento dos irmãos para a tua palavra, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa livrá-los e guardá-los de todo mal, dando livramento, que o Senhor possa jogar por terra todas as investidas de Satanás contra os teus servos, meu Pai, e que o Senhor possa abrir a mente daqueles que não têm conhecimento da tua palavra, para que eles possam compreender a tua palavra, entender a tua palavra e ouvir a voz do teu Espírito Santo, que todos os dias os chama para estar vivendo de acordo com a tua palavra, de acordo com a tua presença. E que a mão do Senhor esteja sempre sobre a nossa vida, que a mão do Senhor esteja abençoando os irmãos que estão ouvindo essas palavras santas e gloriosas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus. Forte abraço a todos os amados irmãos, e que Deus os abençoe ricamente e continue conosco, dando um joinha aí no canal, abençoando o canal com joinha, ouvindo as palavras do Senhor, e também os irmãos possam comentar aí, pode colocar seus comentários aí, que nós estamos aqui para responder os comentários dos irmãos, as perguntas dos irmãos. Se tiver também alguma dúvida a respeito da palavra do Senhor, que os irmãos possam também escrever aí nos comentários, que eu vou estar postando mais vídeos, e aqueles que escrever no canal vai estar podendo ir ouvir as orientações de acordo com a palavra do Senhor. É tudo de acordo com a Bíblia Sagrada. É tudo de acordo com a palavra do Senhor. A palavra aqui é a palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É a palavra de Deus. E que Deus abençoe os amados irmãos fortemente. Forte abraço a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.